Bom dia! Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Essa aula está sendo transmitida no domingo de Páscoa de 2026. Então, deixo a você uma saudação especial, feliz ressurreição. É um momento oportuno para nós cristãos celebrarmos a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, o cumprimento das promessas de Deus que nos permitem ter acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Feliz ressurreição para você, para sua família. É uma alegria estarmos juntos aqui nessa manhã, mais uma vez dedicados ao estudo da Palavra de Deus, diante desse momento tão oportuno, tão especial. Vamos dar sequência ao estudo da nossa revista, que é a revista O Espírito Santo e Você, da série Doutrinas, da editora Cristã Evangélica. O livro, já estamos aqui na terceira lição. Já passamos as duas primeiras, vou fazer uma recapitulação já, e hoje vamos falar sobre o Espírito Santo e as Escrituras. Então, esse é o tema da nossa reflexão no dia de hoje. Te convido, então, a orarmos juntos ao Senhor para que Ele, então, nos abençoe em relação a essa aula. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de te servir e de, junto com meus irmãos e irmãs, celebrar a Tua glória e nos dedicarmos, Senhor, ao estudo da Tua Palavra, dos ensinamentos que a Tua Palavra contém, de entendermos melhor a pessoa do Espírito Santo, o seu papel na Trindade, o seu papel na história, Senhor, e hoje, de modo especial, o seu papel em relação às Escrituras. Que o Senhor, portanto, nos abençoe nesse estudo e que juntos possamos sair daqui ainda mais edificados e ungidos pela ação do Teu Espírito. É assim que oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o som para não ficar fazendo barulho aqui para a gente, o computador. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo, como já falado. Nós já estudamos 2 lições, não é? Começando agora, então se você ainda está com a primeira lição da revista, você tem condições de olhar aí no nosso canal no YouTube, ver as 2 lições anteriores, trazidas pelos professores Dermeval e Tito, sobre o início aí dos estudos em relação ao Espírito Santo. O professor Dermeval trouxe uma lição mais introdutória, falando sobre quem é o Espírito Santo, não é? Destacando o Espírito Santo como pessoa que tem, portanto, personalidade, que integra a Trindade Santa em plena harmonia com Deus Pai, Deus Filho. O professor falou sobre o papel do Espírito Santo na história, não é? Desde a criação e como ele se revelou no Antigo e no Novo Testamento. Então, tivemos essa primeira visão geral sobre quem é o Espírito Santo. E a partir dali, então, estamos mergulhando um pouquinho mais. O professor Tito, na segunda lição, trouxe, então, as imagens simbólicas, como o Espírito Santo é tratado na palavra de Deus, né? Os símbolos do Espírito Santo. Então, ao longo do texto bíblico, nós vemos o Espírito Santo sendo comparado, usando-se por analogia alguns elementos que tornam mais palatável ao homem a compreensão do Espírito Santo e da sua natureza. E hoje, então, nós vamos nos dedicar a falar um pouquinho sobre o papel que o Espírito Santo teve em relação às Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, não é? Essa que constitui a revelação do Senhor para nós e que, para nós batistas, é entendida como a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, vamos juntos mergulhar um pouquinho a esse respeito e, para isso, antes de
mergulharmos aqui na revista, eu busquei junto à nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a Igreja Memorial, aqui desse canal onde você está nos acompanhando no YouTube, integra a Convenção Batista Brasileira e acolhe a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, é sempre um documento relevante para voltarmos os olhos a ele, a fim de entendermos a nossa fé, a fé do povo batista brasileiro, que nós seguimos na Igreja Memorial e tantas outras igrejas batistas no Brasil. E é uma declaração doutrinária que é 100% Bíblia, não é? Vou mostrar para vocês agora um texto, e os textos doutrinários da nossa declaração trazem sempre um número ao final de cada frase, e esse número está referenciado na palavra de Deus. Então, ao ler a declaração doutrinária, esse número vai ter um conjunto de versículos que dão base para aquela afirmação. E é assim que cremos, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática, e o que nós entendemos como doutrina, como revelação, está aqui. E a declaração que faz é trazer isso para a nossa linguagem, para o nosso contexto de povo batista brasileiro. Muito bem, eu fui verificar então dois dos textos doutrinários, um sobre Escrituras Sagradas e um sobre Deus Espírito Santo, e trouxe aqui para os irmãos a transcrição do trecho sobre Escrituras Sagradas, que você vê aí na tela, nós vamos ver juntos agora. Diz assim a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e eu fiz o destaque no trecho que me pareceu mais apropriado para a lição de hoje, mas vou ler esse conteúdo todo. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Esse é o texto da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira em relação às Escrituras Sagradas. E vejam ali, não é a frase de número 3, que tem o número 3 ao final, o que ela diz em relação às Escrituras e o Espírito Santo, objeto do nosso estudo de hoje. Sendo Deus seu verdadeiro autor, as Escrituras, ou a Bíblia, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Portanto, o que nós cremos como povo batista brasileiro é que a Bíblia foi fruto do desejo de Deus de revelar-se às pessoas humanas. E o Senhor, no seu amor infinito, faz isso em linguagem humana, linguagem palatável para entendermos, para compreendermos. E mais, ele faz isso usando servos, pessoas que são separadas, não é? Nós vamos ler daqui a pouco na nossa revista, homens santos, pessoas que foram separadas por Deus e a quem o Senhor entregou essa função de registrar a sua revelação. E uma revelação que foi feita de maneira escrita. E isso é muito interessante, porque no formato escrito, ela é capaz de se perpetuar. Nós temos muito na nossa cultura, não é? Elementos da nossa cultura que são
passados de geração para geração de maneira oral, a chamada tradição oral. Histórias que vão sendo contadas. Certamente você tem isso na sua família, uma história que marcou uma determinada geração e como isso impacta na construção do imaginário da sua família, na forma da sua família vivenciar as realidades da vida. Mas a palavra de Deus foi escrita por ordem do Senhor, por homens que ele escolheu e separou, e não foi daquilo que estava na mente, da construção mental, filosófica de cada um. Não. Foi fruto da inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus. Vejam só, um livro tão denso, tão complexo, tão longo, escrito por diversos homens, vamos falar sobre isso daqui a pouco, ao longo de muitos anos. E que, conforme consta aqui no texto que lemos, não tem erro. E que tem um objetivo, um propósito. Esse conteúdo, essa complexidade toda, reunida para formar um todo, só pode ser obra do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai dedicar um pouquinho mais esse estudo ao longo do dia de hoje. Vejam só, nossa revista nos chama a nos dedicarmos sobre 4 ênfases principais, que são essas que constam aí na tela. Nós vamos falar sobre a inspiração do Espírito Santo para que as Escrituras fossem escritas, ou seja, ele levou os autores dos 66 livros da Bíblia a registrarem algo num formato, num conjunto de significados específicos. Foi o Espírito Santo, obra dele. Vamos falar sobre iluminação, que aí tem a ver conosco, leitores. Como é que o Espírito Santo ilumina as nossas mentes para que, ao nos debruçarmos na leitura do texto, compreendamos aquilo que ele quer que seja compreendido, na forma como ele quer que seja compreendido. E quais são os elementos necessários deles já falados aqui, não é? Ela deve ser interpretada à luz dos ensinamentos de Jesus e da vida de Jesus. Então, isso tem a ver com a iluminação, como nós compreendemos o texto. Também ação do Espírito Santo em relação às Escrituras. Vamos falar sobre algo que é incrível, que me encanta, e vou compartilhar isso com os irmãos daqui a pouco, sobre a unidade da palavra. 66 livros, diversos autores em épocas diferentes da história, mas que se encaixam, se conectam perfeitamente e trazem uma mensagem só para nós, numa diversidade de histórias, mas aponta para uma única história, que é a revelação do Senhor para a humanidade. E, por fim, vamos falar sobre a atualidade. Então, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás, ela segue atual, porque é a revelação da parte de Deus para a humanidade em todos os tempos. Muito bem, vamos debruçar então um pouquinho sobre isso. Começando então falando sobre inspiração. Acho que o primeiro aspecto a gente debruçar aí é que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana deixada por ele para nós. E isso é muito importante, essa frase com essas letras que se aí estão, né? Aliás, essa é uma das ênfases que a nossa revista traz. As palavras que constam na Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para nós. Ela não traz trechos que têm a palavra que Deus quis revelar para nós. Ela toda
é a palavra de Deus para nós. Portanto, podemos afirmar isso. Toda e cada palavra foi inspirada, foi como que soprada, dita pelo Espírito Santo para os homens, e ele próprio conduziu os homens ao escrever, ao trazer das ideias, daquilo que vinha sendo revelado para o formato escrito. E um formato que foi sendo passado de geração em geração até que chegou a nós. Chegou a nós. E algo que é muito interessante, muito valioso, e que nós já estudamos aqui há um tempo atrás, quando tratamos dos profetas menores. Você vai se lembrar, se você acompanhou as aulas sobre os profetas menores, que a cada livro dos profetas, nós falávamos sobre quem é o profeta, nós falamos sobre o seu contexto cultural e o contexto histórico e geográfico onde ele estava. Nós falamos sobre estilos literários. Vejam, o Senhor usou as pessoas a partir da forma como Ele próprio as concebeu. Os 66 livros carregam histórias pessoais, eles carregam uma história de um povo e, portanto, carregam da sua cultura para que Deus revelasse por meio desse conjunto de elementos a sua vontade em relação a nós. Nós vimos que há textos que são mais poéticos, há textos que são narrativos, há textos que são dissertativos. Há uma diversidade de formas da história sendo contada em formas diversas que permitem a nós, seres humanos, que temos formas de ler o mundo diferente individualmente, cada um de nós, a olhar para textos diferentes e entender com mais facilidade em um ou outro estilo literário, por exemplo. E o que é importante em relação a personalidades e a cultura e a contextos é que a leitura da palavra de Deus precisa trazer elementos do contexto e da cultura em que aquelas pessoas que registraram a revelação viviam, para que a gente seja capaz de entender a completude da mensagem. Por isso, muitas vezes, a gente olha para um texto específico e alguém é capaz até de dizer, mas esse texto está confrontando com o outro. Muitas vezes o que está acontecendo é que o contexto é tão diferente, contexto histórico, geográfico, a personalidade do indivíduo que está, de certa forma, marcando aquele trecho, ou aqueles trechos, que nos parece que há uma confrontação, não. Eu lembro, por exemplo, de um dos vídeos que eu assisti do pastor Luiz Saião, que ele falava isso, vejam, se a gente for olhar para os números, muitas vezes a pessoa pode dizer, mas aqui está dizendo que foram tantos anos de escravidão no Egito e aqui está falando um outro número. E ele mostra isso a partir da análise dele, que é um grande estudioso da Bíblia, da sua formação e ainda do hebraico, não é? Ele falava, olha, nesse contexto, ele estava falando de um número amplo, uma ordem de grandeza. Foram 400 anos de escravidão, uma ordem de grandeza. Num outro texto, o outro autor estava falando de um número específico. Foram exatamente essa quantidade de anos. Então há debates que muitas vezes são feitos, não é? E que estão desconectados do contexto e dos propósitos do autor ao registrar daquela forma. Mas algo que é essencial é que nós reconhecemos como batistas que, mesmo diante dessa diversidade de personalidades em relação aos autores da palavra de Deus, dos livros da Bíblia, essa diversidade cultural e contextual em relação à história, à geopolítica, não é a geografia, em relação a estilos literários, em relação a línguas diferentes e como as nuances
dos significados em cada língua pode ter o seu indicar um significado específico. Diante de tudo isso, nós compreendemos que esse conjunto de textos formam um único elemento. E esse um único elemento, formado a partir dessa diversidade, só é possível não porque uma mente humana genial sentou e organizou, não. Porque houve uma inspiração divina, sobrenatural, que conduziu e coordenou todo esse processo. Saião chega a dizer que a Bíblia é um texto que foi supervisionado por Deus, pela ação do Espírito Santo, que garante a ele autenticidade e autoridade. Vejam só. Vejam o que a própria palavra de Deus diz a esse respeito. Vamos, abra aí a sua Bíblia junto comigo, estamos falando dela, vamos a ela própria para ver o que ela diz a respeito de si própria. Lá em 2 Timóteo, abre aí na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos últimos versículos do capítulo 3, diz assim nos versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja só, um resumo sobre a inspiração divina da palavra de Deus. Mas, professor, o senhor está lendo aí um texto do Novo Testamento. E ele não tinha ainda o Novo Testamento conformado. Verdade. Verdade. Quando ele menciona aqui toda a Escritura, ele está falando sobre o Antigo Testamento, que era, sem dúvida nenhuma, o registro que eles tinham disponível em suas mãos e que era objeto de estudo do povo naquele tempo. É isso que Paulo está falando. Mas, em relação ao Novo Testamento, o que acontece é que ele também é divinamente inspirado, todo divinamente inspirado para esses objetivos. E isso foi feito a partir de diversas leituras e estudos de teólogos, da compreensão de que se tratam de textos que são absolutamente convergentes e concatenados, que cumprem o propósito da revelação integral que Deus quis fazer ao homem. Portanto, sim, o texto específico naquele momento que Paulo escreveu estava se referindo àquilo, mas é plenamente aplicável a todo o conjunto da Bíblia como conhecemos hoje, seus 66 livros. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Se formos ali em 2 Pedro, vamos um pouquinho adiante, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, também lá no finalzinho, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Inspiração. Primeiro aspecto a ser destacado em relação à atuação do Espírito Santo na conformação do texto bíblico. Já já nós vamos voltar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos falar sobre
Ah, sim, tem um texto importante aí que a nossa revista traz que eu achei relevante de trazer para vocês. Vejam só, diz assim: Deus supervisionou, dirigiu autores humanos, usando a própria personalidade deles, a cultura, o contexto de vida, de modo que compuseram e registraram sem erro a revelação divina nas palavras dos documentos originais das Escrituras. É isso, é o resumo de que nós vimos. O Senhor mesmo supervisionou essa elaboração, ele inspirou, o Espírito Santo inspirou autores diversos, conforme a própria personalidade, cultura, contexto de vida, de modo que eles a compuseram sem erro, como revelação divina, conforme consta nos documentos originais. É importante essa citação dos documentos originais, porque há um consenso entre os teólogos evangélicos, protestantes, de que o que consta dos 66 livros é a revelação suficiente de Deus, total de Deus, em relação aos seres humanos. Ah, sim, há outros evangelhos que não constam do cânone bíblico, há outros textos que outras denominações, outras manifestações de fé consideram como texto sagrado. Esse é o conjunto que nós entendemos que compõe de forma suficiente e total a revelação de Deus aos seres humanos. Não há livro que tenha sido adicionado depois. E já é um consenso de alguns séculos aí postos entre nós. Muito bem, iluminação. Aí vem o outro aspecto. Se o Espírito Santo agiu para inspirar os autores dos textos bíblicos a registrarem nessa forma, considerando as suas culturas, seus contextos, as suas personalidades, o seu jeitão de escrever, também em relação a nós, o Espírito Santo tem uma atuação no dia de hoje, assim como teve ao longo de toda a humanidade, toda a história da humanidade. O Espírito Santo vai trazendo à mentalidade do ser humano a correta interpretação. Mas temos um problema. Por quê? Qual é o problema? É o problema do ser humano. É o problema do pecado. Não é? Tanto que o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, vai dizer: vocês ouviram dessa forma, eu, porém, vos digo. O Senhor estava resgatando, reestabelecendo a correta interpretação da palavra. Porque, por força do pecado, e para buscar fazer uma acomodação do texto ao seu pecado, à realidade específica, contextual histórica naquele caso, mas que vale também para nós nos dias de hoje, ela precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo para que nós cheguemos à correta compreensão. E foi o que Jesus fez lá. E por isso que aqui, inclusive, nós vamos falar, esse segundo ponto, Jesus é a chave hermenêutica, chave interpretativa. O que nós lemos lá no Antigo Testamento, do Gênesis até o Apocalipse, precisa ser lido a partir da vida, da promessa que foi, da vida que esteve aqui e da volta que acontecerá de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus está presente. E é Ele, por meio da ação do Espírito Santo na nossa mente, é por meio dessa compreensão de Jesus presente em todo o texto, que nós temos a correta interpretação da palavra de Deus. Portanto, a gente pode afirmar isso que está escrito aí no primeiro item. A compreensão da palavra deriva da inspiração do Espírito Santo. Isso é muito importante, irmãos, porque dobra ou multiplica o valor desse ambiente em que aqui estamos, né? Simbolicamente. Um ambiente de aprendizado, um ambiente de ensino. Para chegarmos ao pleno conhecimento de Deus, como Paulo falou, algumas lições tratamos disso, não é? Os Colossenses, nós precisamos mergulhar no estudo.
na leitura, entender os contextos, os momentos históricos, quem é o autor, por que se escreve dessa forma. E agora, certamente, não é? E jamais seria suficiente que a mentalidade humana fosse capaz de unir todos esses pontos, sozinha, por si. Chegarmos, então, a compreendermos um determinado contexto, no seu contexto, e trazermos isso, introjetarmos isso para a nossa vida, nós precisamos da ação do Santo Espírito. É também muito interessante, porque a correta interpretação do texto ela vai sendo passada de geração para geração. Muitas vezes por estudiosos que estão em contextos muito diferentes e que não tem qualquer conexão entre eles. Mas porque a ação do Espírito Santo neles, nos seus momentos históricos, nos seus espaços geográficos diferentes, atuou de forma que aquelas duas pessoas, em contextos diferentes, tivessem a mesma interpretação de um determinado trecho da palavra. A ação do Espírito, portanto, ela é individualizada na minha mente, na sua mente, mas ela também aconteceu ao longo de toda aconteceu, acontece, acontecerá ao longo de toda a história da humanidade até que haja a consumação dos séculos. Da nossa parte, portanto, o que se pede é leitura, estudo sistemático, não estudo eventual, sistemático e sistêmico, sistemático, ou seja, regular, né? com suporte do conjunto da própria palavra, sistêmico no sentido de entender que há conexões entre eles e que essas conexões nos ajudam a compreender um todo. Reflexão, né? Nós, conosco mesmos e com a ação do Espírito Santo em nós, e com a aplicação, que é fundamental. Fundamental. O próprio Jesus falou, né? Quando estava falando da casa construída sobre a rocha, sobre a areia, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, esse é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve e não as pratica, não aplica, é como aquele que construiu a casa na areia. O fundamento pode ruir com facilidade. Portanto, a aplicação da palavra é fundamental, porque ela é orientação de Deus para a vida. Não dá, portanto, para acharmos que somente do estudo racional, por assim dizer, será possível compreender. Não, porque ela precisa ser aplicada e nós vamos complementando a compreensão do que foi lido, estudado e refletido na aplicação prática. Podemos ter um mandamento, faça isso. Na hora de aplicar no dia a dia, a gente vê as dificuldades. E algo que é muito interessante ser dito, e eu acho importante registrar aqui, é que os textos bíblicos revelam toda a vontade de Deus para nós e Deus usa as histórias das pessoas, como já falamos aqui. E haverá histórias que estão aqui registradas para que nós entendamos que não é correto agir daquele jeito. Em relação, não é, ao povo quando estava escravizado, há textos que são textos de pessoas amarguradas, que queriam praticar o mal contra as crianças lá da Babilônia. Não é uma orientação para fazer isso, é um registro de como a mágoa no coração da pessoa naquele contexto a levava a práticas inadequadas. E nós precisamos ler isso. Então, é preciso esse estudo, essa reflexão de maneira ampla, contextualizada,
para nós entendermos, porque senão alguém vai lá ler, né, e vai achar, não, o que está escrito aqui é para fazer. Foi Judas e enforcou-se. Tinha uma brincadeira, uma anedota que faziam antigamente, né? Pessoas que liam os textos aleatórios. Vou abrir a Bíblia e vou ler um texto. Aí foi lá e leu, foi Judas e enforcou-se. Ah, não, esse não deu certo, vou ler outro. Vai tu e faz o mesmo. Vejam só. Isso não é estudo sistêmico e sistemático. Portanto, somos chamados a isso. E assim, nesse processo de leitura, estudo, reflexão e aplicação, o Espírito Santo vai nos fazendo compreender conforme as nossas necessidades individuais e pessoais. Conforme diz o Salmo 119, 18, que está aí projetado, o salmista pede ao Senhor, busca, não é? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse é o nosso desejo. Buscar no Senhor, no seu Espírito, a iluminação para que a gente, ao olhar, seja capaz de enxergar aquilo que o Senhor quer nos dizer na sua palavra. Vamos falar agora sobre um trecho que me encanta, gosto muito disso e tem a ver com essas imagens que estão sendo usadas aí nos slides. O texto bíblico, 66 livros, foram escritos ao longo de 16 séculos, 1.600 anos. Então, obviamente, quem escreveu o primeiro texto não conhece quem escreveu o último texto. E muitas vezes, em que pese tivesse proximidade histórica e geográfica, um não sabia o que o outro estava escrevendo, porque esses documentos foram sendo reunidos depois. Isso vale para o Novo e para o Antigo Testamento. Então, 1.600 anos. 4 línguas diferentes são utilizadas na Palavra de Deus. Antigo Testamento, quase todo em hebraico, aliás, todo ele em hebraico. No Novo Testamento, nós temos o grego e temos ali alguns trechos de aramaico e de latim que é utilizado. Aí são as duas principais, hebraico e o grego, que já dizem muito, não é? Das culturas. O hebraico, da cultura do povo judeu. O grego, a língua dominante do conhecimento, da sabedoria naquela região. Então, elementos que são fundamentais. E o grego aparece como fundamental para levar a palavra de Deus aos gentios de modo especial. São 40 autores diferentes. Alguns que a gente não tem certeza quem são, mas cujo texto, reunido e agregado como um livro de Hebreus, é totalmente convergente com os demais. São 66 livros. Reunir isso tudo num documento único, convergente, inerrante, não é ação humana. Não é ação de um grupo de estudiosos que foram e tinham elementos e que podiam fazer a confrontação do texto com ele mesmo. Não foi só isso. Isso pode ter acontecido em relação a alguns dos textos da formação do cânone bíblico, mas isso é ação do Espírito Santo, inclusive nesses homens que fizeram estudo e chegaram a esse conjunto da obra que conforma a palavra de Deus. Portanto, é a ação do Espírito Santo que garantiu a unidade dinâmica de fé, doutrina e mensagem. Fé, doutrina e mensagem. Vamos a Lucas ver o que esse texto de Lucas 24 nos diz? Lucas 24, versículos 44 a 46. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse
tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Destaque aqui para o versículo 44. Importava que se cumprisse tudo que de mim, do próprio Jesus, estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus é a linha que nos permite compreender e conectar todos os textos da palavra e torná-lo um. A mensagem de Deus para nós. Agora olhe comigo essa imagem. Esse é um design elaborado por Chris Harrison em colaboração com o pastor Christopher Homhild. E o título dela é Referências Bíblicas Cruzadas. Você pode encontrar aí na internet livremente. É um belo desenho de que não tem uma compreensão fácil à primeira vista, mas que eu vou explicar para vocês, e eu tenho certeza que assim como eu me encantei com esse desenho, essa imagem, você também vai se encantar. O que é que nós temos aí? Cada um desses arcos coloridos, vejam, vou voltar, não. Vejam aqui, cada um desses arcos que está aí desenhado, que tem tamanhos diferentes, que conectam pontos diferentes dessa linha. Cada um deles indica uma referência cruzada, ou seja, um texto que se refere a outro texto dentro da própria palavra de Deus. Referência mesmo, né? Um texto que está dizendo a mesma coisa que o outro disse, de maneira exata ou de maneira similar. As cores indicam a distância entre os capítulos que se referenciam. Então vamos ver aquele arco maior ligando lá na ponta, mais aí para o amarelo, para o verde, e uns mais próximos aí para o roxo, para o vermelho. Então a distância. Então temos textos do Gênesis que se conectam com textos do Apocalipse. E assim vai acontecendo entre todos os textos da palavra de Deus. Na parte de baixo, abaixo da linha, tem umas colunas para baixo, assim. Cada coluna indica um capítulo da palavra de Deus. Vejam aí que na ponta aí tem uma coluna maior, que está quase que sozinha ali. É o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Tem outros. Esse que está mais claro aí no meio, branco, é Mateus. É a divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vejam, os arcos vão conectando os capítulos em que há referências cruzadas. Cada linha colorida conecta os textos referenciados. Vejam esse número, 63.779 referências identificadas no texto bíblico. Pensando que há no total 31.173 versículos, nós temos uma média de 2 referências por versículo. Ou, considerados os capítulos, são 1.189 capítulos, então há uma média de 53 referências por capítulo. O que me encanta é que Chris Harrison fez esse exercício para outros textos sagrados, de outras manifestações de fé. Nenhum deles tem tantas referências cruzadas. Nenhum deles tem essa variedade de autores ao longo de tantos anos, em tantas localidades. E aqui nós temos um texto totalmente conectado. Hoje, nas Bíblias eletrônicas que temos nos nossos aparelhos, a gente consegue ver isso, porque há links que nos permitem facilmente navegar de um para o outro. Mas no passado, não era assim. A unidade da Bíblia é a obra do Santo Espírito de Deus. Por fim,
a atualidade das Escrituras. Como diria Lutero, a palavra de Deus não é antiga nem moderna. Ela é eterna, aplicada naquele contexto imediato do autor que a escreveu, que foi inspirado pelo Espírito, e aplicada para mim e para você hoje, nos nossos dias. E essa autoridade desse contexto, que garante a atualidade dele, vem sendo comprovada pelo saber humano, seja na arqueologia, seja porque há a identificação das profecias que já foram cumpridas, mas, sobretudo, porque há vidas que foram transformadas por obra da leitura e da iluminação do Espírito Santo a partir da palavra de Deus. Quantos de nós já ouvimos os testemunhos dos Gideões, que alguém pegou a palavra do exemplar que é entregue por eles, e pela leitura, sozinho, sem ninguém explicar nada, a vida foi transformada. E é um texto que tem autoridade, autenticidade e atualidade garantida, porque ele é inerrante sobre o que eu já falei aqui. E é suficiente. E é assim que nós, batistas, é assim que nós, Igreja Memorial Batista, cremos. Eu resgatei um elemento do último processo de eleição do pastor titular da nossa igreja. A igreja aprovou um conjunto de critérios. E logo que a comissão foi conformada, a comissão identificou a necessidade de acrescentar um outro critério. Isso foi objeto da nossa discussão, eu tive a honra de participar da comissão naquele momento, e nós levamos à Assembleia da Igreja um critério que passou a ser essencial na nossa avaliação em relação aos pastores cujos nomes haviam sido apresentados. Diz assim: critério 7 para a eleição pastoral. Queremos um pastor que creia como nós e defenda como nós que a Bíblia toda é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. É assim que cremos. Essa é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, cuja leitura e compreensão é fruto da iluminação do Santo Espírito, que forma uma unidade apesar de toda a diversidade que estava naqueles que a escreveram, e que tem autoridade, autenticidade, que é atual em qualquer momento da história humana que ela foi, em que ela está e que ela vier a ser lida. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e o Espírito Santo continue iluminando a mim e a você, a cada um de nós, para que ao nos debruçarmos sobre a sua palavra, a correta interpretação venha às nossas mentes. E mais do que isso, que essa palavra e a sua interpretação redundem em transformação nas nossas vidas, para que elas sejam aplicadas e vividas por cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Logo mais às 10 horas da manhã, iniciaremos a transmissão ao vivo do culto da ressurreição na Igreja Memorial Batista. Nós temos uma prática de celebrarmos no domingo de Páscoa o culto da ressurreição, que já começou às 7 horas da manhã, depois a igreja teve um café da manhã coletivo, agora estamos concluindo a EBD, e às 10 horas se inicia a transmissão do nosso culto ao vivo, a segunda parte do culto da ressurreição. Feliz Páscoa, feliz ressurreição para você e sua família. Bom domingo!